noite está em Ezequiel 37. Uma palavra muito conhecida. Eu estou na King James, tá, pastor? Por favor. Que diz o seguinte: a mão de Yahvé, o Senhor Pai, pairava sobre mim e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro. E pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acredita que estes ossos poderão ter vidas de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declarei a Yahvé, o eterno e soberano: e esses ossos farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei peles sobre todos vós. Porei a inspiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me foi ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Atentei-me para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne. E logo em seguida, pele os cobrirá. Todavia eram corpos sem espírito. Não havia o fôlego de vida. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem, e convoca a Ruá, o sopro da vida, dizendo assim: diz Yahvé, o Senhor Deus, o Espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me foi ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguns dias eu estava meditando a respeito dessa passagem, porque é algo que várias revelações que o Senhor pode dar a nós, né, a respeito dessa passagem, dessa visão que o profeta Ezequiel teve. E algo que o Senhor falou para mim, que o Senhor ele não quer apenas mostrar algo para nós, Ele quer que nós vejamos aquilo que Ele quer mostrar. Porque Ele levou o profeta Ezequiel naquele vale e deixou ele lá, e depois perguntou para ele: esses ossos podem ter vida? Por quê? Porque Deus queria ter certeza, Ele tinha visto aquilo que Ele queria mostrar. E às vezes Deus tem mostrado algo para nós, e às vezes nós não conseguimos ver ainda aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes nós estamos em um vale, passando por algumas situações na nossa vida, e a gente não está vendo aquilo que o Senhor Ele quer fazer. A gente não está vendo aquilo que o Senhor Ele quer nos mostrar, para que a gente possamos avançar, né? Assim como o pastor disse aqui, que ele passou por alguma dificuldade, que todos nós já passamos por algum momento, mas isso ele nos traz força, nos traz resistência para nós chegarmos hoje e poder ser forte, né? Porque a gente lembra daquele lugar onde nós estávamos e do lugar onde o Senhor nos colocou hoje. A gente fica feliz por isso, né? A gente só tem a agradecer pelo lugar que o Senhor nos colocou, e a gratidão é a maior forma de adoração. E aí Ezequiel ele olha para aquele vale, para aquela visão do vale dos ossos secos e ressequidos e mirrados, e aí Deus pergunta para ele:
ó querido filho do homem, acredita que esses ossos poderão ter vida de novo? Eu creio que nós, né, se estivéssemos ali, a nossa natureza humana, se a gente fosse ver, com certeza Ezequiel, acho que se ele fosse falar a partir dele, ele ia falar que não. Né? E assim somos nós. Existem situações na nossa vida que nós passamos que a gente acha que vai ter solução. A gente acha que já acabou. Sabe? A gente acha que a gente não vai passar por aquilo ali. Né? Mas até o início, Salmo fala que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal vai nos atingir. Né? Por quê? Porque o Senhor está conosco. E aí, Ezequiel, na presença do Senhor, assim, eu acho que nós poderíamos pensar e falar igual Ezequiel, né? Com certeza, né? Porque na presença do Senhor, ele diz: tu que sabes. Porque se o Senhor levou ele ali, é lógico que o Senhor tem um propósito. Se o Senhor nos leva em algum lugar, ele fala que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Se o Espírito do Senhor veio sobre nós, é porque Deus tem um propósito para aquilo. Todo lugar que Deus nos leva tem um propósito. E por isso que nós precisamos entender que nós estamos no lugar em que o Senhor nos colocou. Nós precisamos entender e ouvir a palavra, ouvir a voz do Senhor no lugar onde o Senhor nos coloca. Porque, irmãos, a gente pode estar passando por dificuldades e isso não ser do Senhor, né? A gente tem que ter esse discernimento, pedir para o Senhor esse discernimento. E se não for do Senhor, nós usamos a palavra do Senhor, né, para poder acabar com isso. Se for obra do inimigo, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. E com certeza o Senhor vai nos livrar daquele lugar. E então, Deus, Ele é muito além do que o homem vê. O propósito de Deus é muito além do nosso propósito. E eu fiquei vendo na minha cabeça que aqui fala: ó filho do homem, ó querido filho do homem. E me veio na cabeça que esses ossos poderiam ser nós antes da vinda do Senhor Jesus. Porque no livro de Efésios, capítulo 2, diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, delitos e pecados. E aí o Senhor Jesus veio, nos deu a vida novamente, soprou o Espírito, nos trouxe esse Espírito de novo. Assim como Deus soprou em Adão e ele caiu, Jesus nos devolveu a nós esse Espírito. Ele nos batizou, nos devolveu esse lugar onde nós possamos chegar na presença do Senhor. E a partir disso, Ele nos deu a vida novamente. E por isso nós estamos aqui. Eu fiz algumas anotações aqui. E muitas vezes, irmãos, nós olhamos a situação e às vezes nós esquecemos da palavra que o Senhor nos diz. Por quê? Porque o Senhor falou para Ezequiel: profetiza. E assim nós devemos ser, assim nós devemos fazer. Se nós estamos passando por situações que às vezes nós achamos que para nós não vai passar, mas nós temos a palavra do Senhor sobre nós. Nós temos a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Nós devemos profetizar aquilo que o Senhor nos declarou, os planos de bênção, os planos de bem que o Senhor tem sobre nossas vidas. Às vezes nós passamos por situações e nós não podemos deixar a situação nos abater. Sabe, assim como o Senhor Jesus, Ele levantava e falava uma tempestade, e aquilo ali passava, nós também devemos fazer isso. Eu sei que é difícil, tem manhãs que a gente passa por situações que a gente levanta, que a gente, por muitas vezes, a gente não vê. Aí a gente só olha e só vê aqueles ossos no chão. Mas o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra para nós. Sabe? Assim como nós éramos esses ossos, se nós formos pensar por essa linha de raciocínio. Assim como nós estávamos mortos, o Senhor nos ressuscitou, nós temos o poder que o Senhor nos deu para poder subjugar todas as situações, todos os problemas que estão passando, sabe? Nós devemos entender que nós temos a autoridade que o Senhor nos dá para poder passar sobre isso. E devemos entender que nós temos também dentro de nós o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é que nos traz vida, que nos mantém de pé todos os dias,
Porque assim como quinta-feira atrasada o pastor falou, eu sempre falo, porque falar de fé dos outros é fácil, mas você viver em fé é difícil. Você manter um casamento é difícil, você manter uma família é difícil, você manter uma empresa, você manter um trabalho é difícil. Só que é o Espírito Santo que nos mantém de pé todos os dias. É o Espírito Santo que nos dá essa alegria para poder estar caminhando com o Senhor Jesus. Então, todos os dias que nós lembrarmos dessa passagem, e todos os dias que nós levantamos, lembramos da obra que o Senhor fez, isso é um motivo de alegria para nós. Isso é um motivo que nos dá energia, que nos reaviva. Glória a Deus. Porque nós devemos nos lembrar todos os dias da graça do Senhor, da justiça que o Senhor nos imputou, da autoridade que o Senhor nos deu para poder caminhar sobre essa terra. Sabe, o Senhor entregou a autoridade para Adão, assim como foi devolvida a nós essa autoridade por meio do Senhor Jesus. Então nós devemos falar e profetizar sobre as situações. Eu estou passando por isso, mas vai chegar um dia e que isso vai passar, que isso vai acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Por quê? Porque assim como Ezequiel, ele tinha uma palavra do Senhor e nós temos a palavra do Senhor. Só que nós devemos ter cuidado para que nós passamos por a situação, não só querendo resolver aquela situação, mas que nós passamos a situação de forma que glorifique o Senhor Jesus, de forma que glorifique a Deus. Amém. Porque às vezes nós queremos fugir de uma situação, só que Deus ele quer que nós passamos por aquela situação para a gente aprender algo, para que Ele nos entregue algo lá na frente e glorifique o nome dEle. Assim como Moisés, esse dia nós estávamos falando a respeito disso na célula. Moisés, Deus tinha dado uma palavra para ele apenas falar com a rocha, e o que ele fez? Ele foi lá e bateu na rocha. Por quê? Porque ele já estava saturado do povo lá perturbando ele. Então, ele queria resolver uma situação. Ele quis resolver a situação naquele momento. Só que o próprio Senhor Deus falou para ele que ele errou por quê? Porque não glorificou o nome do Senhor ali. Então, nós não devemos apenas olhar para situações e olhar para situações e pensar como eu glorifico o nome do Senhor a partir disso. Por isso nós devemos escutar o que o Espírito Santo está dizendo para nós, escutar o que Deus está falando conosco, porque o Espírito Santo sempre vai nos levar a glorificar o Senhor Deus, a glorificar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, nessa noite, Deus já foi percorrido, mas foi pouco, mas vamos meditar nessa palavra. Vamos meditar no que o Espírito Santo ele quer falar conosco e que em todas as situações da nossa vida nós devemos pedir ao Espírito Santo orientação de como fazer. Sabe? Eu pensava que o Espírito Santo só podia agir em algo assim, emocional, situações que não fossem físicas, mas o Espírito Santo ele nos ensina tudo. Se eu tenho algo que eu não consigo resolver, se eu tenho algo no serviço, um problema no serviço que eu não consigo resolver, eu paro, peço para o Espírito Santo. Às vezes eu até falo para o pastor Marco, vamos deixar isso aqui hoje, vamos para casa, amanhã nós resolvemos. Porque às vezes a gente quer resolver as coisas na pressa e a gente acaba esquecendo do Espírito Santo que nos capacita em todas as áreas da nossa vida. E a gente vai, a gente deita, a gente pede a orientação do Espírito Santo, no outro dia a gente vai lá e resolve aquela situação. E a gente vê que foi tão fácil, né? A gente achou tão fácil, resolveu aquilo tão fácil. Mas é porque o Espírito Santo sabe tudo. E ele nos orienta, sabe? É igual esse dia eu estava falando com o pastor Mário. Alguns serviços nós nem fazíamos, porque nós achávamos que era tão difícil de fazer. E hoje em dia, depois que nós fomos fazer, nós pensávamos, foi tão fácil. É por quê? Porque o Espírito Santo nos capacita todos os dias. Né? Porque Ele quer nos aperfeiçoar. Nós somos aperfeiçoados em todas as áreas, tanto espiritualmente, tanto fisicamente nós somos aperfeiçoados. E o Espírito Santo ele quer nos aperfeiçoar, porque é necessário que nós sejamos aperfeiçoados para nos tornar a igreja que o Senhor quer buscar. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, quando chegar a situações de nossas vidas, vamos nos posicionar de forma como filhos de Deus, filhos amados do Senhor Jesus. Essa situação não vai me derrubar, essa doença não vai me derrubar, essa situação financeira não vai me derrubar. Irmãos, eu sei que não é fácil, mas nós devemos olhar todo dia para o Senhor Jesus.
Por quê? Porque o Senhor Ele tem o melhor para nós nessa terra. Às vezes nós precisamos passar por algumas situações para poder, às vezes, para ajudar outras pessoas que vão passar em nossas vidas. E nós devemos nos manter posicionados como filhos do Senhor, filhos amados de Deus, filhos amados de Deus, porque nós somos filhos amados do Senhor Jesus. E vamos permanecer firmes como filhos de Deus todos os dias. Todos os dias. Eu falo porque já passei por situações na minha vida, em alguns tempos, que eu sentava e olhava assim e falava, não tem para onde olhar, e o Senhor me mostrava, eu estou aqui com você. E Ele está conosco todos os dias. Todos nós já passamos por situações que às vezes a gente acha que o Senhor não está conosco. Assim como o Gideão, quando estava malhando o trigo ali no lagar, ele achava que ele estava fazendo algo ali que não tinha significado nenhum. Mas o anjo do Senhor apareceu para ele e falou para ele, Deus é contigo, varão valoroso. Mas para ele mesmo não tinha valor naquilo que ele estava fazendo. Mas ele já estava fazendo muito mais do que os outros estavam fazendo. Então nós devemos entender que nós somos valorosos para Deus. Deus encontra valor em nós. E não devemos deixar que aquilo que as pessoas falem para nós nos abatem de alguma forma. A última palavra é do Senhor, assim como o pastor leu aqui em Jeremias, o Senhor já nos conhece antes que nós fomos formados no ventre de nossas mães. Se nós fomos, até pela nossa mãe, a gente for negado, o Senhor já nos conhecia antes do ventre da nossa mãe. Glória a Deus, glória a Deus. Então não é a partir do que nós vivemos nessa terra, vem muito antes disso. É muito antes disso. O Senhor já nos amava antes que nós fomos formados dentro do meio dessa mãe. Então, assim, esse dia eu fiquei até pensando a respeito disso, né? Igual eu estava pensando a respeito do pastor Magno, né? Que não teve mãe, e o Senhor já amava ele antes que ele fosse formado. Não conheceu a mãe dele, no caso, né? Não é que não teve mãe, ele não conheceu a mãe dele. Né? E a gente viver sem o amor de mãe é muito difícil, né? Mas o Senhor já amava ele, e ama ele antes de ser formado dentro do meio da mãe dele, né? Para Deus, vamos nos colocar de pé nessa noite, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, agradecer ao Senhor por esse momento, por esse culto, e que nós possamos levar essa palavra ao Espírito Santo, que Ele